Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Uau! Gente, hoje é muito especial, a gente está trazendo uma pessoa que realmente é uma referência no mundo da dança na nossa cidade, né, Toia? É isso aí. Antes da gente começar, obrigada Shopping Bosque, Grão-Pará pelo patrocínio, Midas Macedo e Ferriaço e a galera advogados. E ajeita a postura aí, amiga. Pelo amor Que a nossa de convidada Deus, exige uma ela- classe diferenciada no com dia de hoje. certeza. Seja bem-vinda, Ana Unge. Ai, muito obrigada pelo convite. Já estou me sentindo super bem aqui com essa simpatia que são vocês. Obrigada por estar aqui para a gente bater esse papo, nesse papo tão gostoso, assim, que já começou gostoso. Gente, Ana Unger, para quem gosta de balé, já ouviu falar, né? É referência na nossa cidade, uma das referências da cidade. E quando a gente pensou em escutar um novo segmento que fosse dessa área de dança, né? Não tinha como não lembrar. Isso. Então, E além disso, também tem uma academia, né? Sim, Que funciona no espaço também, né? condicionamento físico, Isso. com várias técnicas, pilates, gyrotonic, uma técnica nova. Então, Ana, Bacana. seja bem-vinda, viu? A gente está muito feliz Ai, de te receber obrigada, aqui. obrigada. a gente quer saber a tua história, como É. tudo começou. Ui. Como o balé entrou na tua vida? É assim, eu sempre fui uma criança muito hiperativa, né? E eu tenho 3 irmãos homens, a minha mãe não sabia o que fazer comigo, porque eu acabava indo para a rua jogar peteca, empinar papagaio, e muito, muito geniosa, aquela criança assim, que chorava muito, se irritava muito, tinha aquelas crises de jogar no chão, sabe? Aquelas crises, na época a gente não tinha esse costume de levar para o psicólogo, então ela não sabia o que fazer. Então ela botou na natação, mas a natação eu não gostava muito da água, aprendi a nadar, mas o professor disse, olha, essa menina precisa de outro tipo de exercício, coloca ela em outro lugar. Aí eu fui com 6 anos para o balé e já entrei muito apaixonada, porque nessa época a televisão já era muito forte, eu via muitas coisas na televisão, e eu ganhei um livro da minha mãe interessante de dança, eu fiquei louca com aquelas fotografias, então já entrei muito apaixonada. E aos 9 anos eu comecei a viajar para o Rio de Janeiro, porque meu avô morava lá, e também nas minhas férias eu já começava a fazer curso. Era uma criança muito precoce, então a dança me deu esse equilíbrio, sabe? Me trouxe para um outro lugar. Eu acho que se não fosse a dança na minha vida, eu acho que eu ia ter problemas muito mais sérios, assim, sabe? Para resolver. Então, assim, a dança ela me trouxe para um lugar muito especial. E eu, já muito apaixonada, comecei a fazer cursos muito cedo. E minha mãe levava, né? Ia para o Rio, fazia com muitos professores de lá. Com 12 anos eu comecei a dar aulas. Eu dava aula para minhas amigas no colégio. Então minha professora na época disse, não, você não pode dar aula assim no colégio, que isso? E assim, as crianças começaram a gostar tanto que não queriam ir para a educação física, elas não queriam fazer futebol nem o vôlei, elas queriam dançar o balé. Então a diretora do colégio começou a ficar preocupada com aquela situação. E a professora do balé chamou minha mãe e disse, olha, ela não pode dar aula assim no colégio, ela só tem 12 anos, se ela quiser ela pode estagiar aqui comigo. Aí eu comecei a dar aula, tanto que eu tenho alunas, né, que já estão trazendo, eu digo que são as minhas netas, né, já estão trazendo as filhas que foram minhas alunas assim, quase da mesma idade, sabe? E pronto, e muito apaixonada, com 15 anos já era dançando quase profissionalmente, participando de festivais, ganhando prêmios e tendo muitas turmas, já muita responsabilidade. Então esse foi o início e aos 35 anos eu resolvi abrir minha própria empresa, minha própria escola. Foi muito difícil tomar essa decisão, foram 4 anos pensando, avaliando e abri a escola. Eu não sabia o que ia ser, se ia ter sucesso ou não. E assim, foi muito especial, porque eu viajei para fazer um curso em Nova York. Quando eu cheguei, estava em obras a escola ainda, e a secretária estava desesperada. Assim, eu lembro se ela estava na porta da escola, com as coisas todas da obra, e ela com um caderno anotando as matrículas. E ela disse, professora Ana, tem muitas matrículas, como vai ser essas turmas todas? Então nós abrimos, eu acho que o trabalho que eu vinha fazendo já na outra escola, como professora, como sócia durante muitos anos, nesse momento eu acho que estava precisando de um lugar diferenciado. E eu tive a ajuda do meu pai, ele me ajudou no início. No início ele ficou um pouco assim, será que é isso que você quer mesmo?
E eu disse, não, é isso que eu quero, não quero outra coisa. Já tinha formado em arquitetura, mas não trabalhava em arquitetura. E ele disse, então eu vou te ajudar a fazer uma escola melhor, né? Porque eu ia dar aula na sala, no quintal da casa. Eu só tinha dinheiro para comprar casa, eu não tinha dinheiro para construir. E ele disse, não, já que você teve coragem de fazer tudo, começar realmente, eu vou te ajudar. E fez o prédio. E o prédio realmente, assim, com um piso adequado, que era um cuidado que eu tinha, que eu tive como arquiteta, eu estudei em Londres, como fazer uma sala realmente de balé para você não se prejudicar, ser um piso flutuante. Então, essa parte técnica, né, que eu trouxe, assim, de Londres, que foi também um divisor de água na minha vida, essa estada em Londres, que eu tive um conhecimento, tive muitos mestres que me ajudaram muito, assim, eu digo que são as fadinhas, né, que a gente encontra no meio do caminho e eles vão te dando aquela luz. E então, quando eu abri a escola, foi assim, foi um momento muito, assim, um entusiasmo, porque muitas pessoas pareciam que estavam esperando, eles falavam isso ao longo da vida, porque você não abre sua escola? Não quero, eu quero ainda dançar, eu queria dançar, dar aulas, então eu tinha medo de, ao abrir a escola, parar de dançar. Porque eu dancei muito, né? Eu dancei até há 3 anos atrás, me apresentei. Então, eu dancei muitos balés de repertório, dancei em muitos festivais. Então, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, a escola foi crescendo, graças a Deus. E aí, também tive a necessidade de ter a companhia de dança, que é a parte mais profissional, e ter essa parte do condicionamento físico, que era uma novidade, né, em Belém. O fitness é muito recente, né? A história do fitness, nós temos só 35 anos de fitness no Brasil. Então, eu tinha esse olhar que o bailarino é um atleta, ele precisa de um condicionamento físico para ele não se machucar. Eu tive muitos machucados e, graças a Deus, saí das cirurgias assim, joelho, ombro, tornozelo, hérnia de disco. Já fez tudo isso de cirurgia? Não, eu não fiz as cirurgias porque eu consegui ir atrás de condicionamentos físicos, de técnicas, principalmente do gyrotonic, essa técnica que eu sou uma fissurada por esse método, que me reabilitou, e eu voltei a dançar sem dores, e hoje essas minhas lesões, elas não me impedem, não tenho dor, então, assim, isso foi uma coisa que eu disse, então eu vou trazer para Belém, vou colocar no meu centro, para que não só os bailarinos, mas como o público, no modo em geral, possam ter acesso a esse tipo de metodologia. E nós fomos os primeiros do Brasil, não tinha ninguém ainda no Brasil fazendo isso, quando nós trouxemos o gyrotonic. Eu me lembro quando as máquinas, elas são muito interessantes. Elas são de madeira e elas lembram, assim, umas máquinas de tortura, sabe? Que elas têm umas roldanas, assim. E quando chegou isso em Belém, ficou preso. As pessoas, eles não sabiam o que era aquilo. A gente explicava, eles pesquisavam. Ficou preso meses. Então, eu tive que pedir ajuda para amigos para poder retirar essas máquinas. A gente pagou uma importação, assim, 3 vezes o valor do preço da máquina para a gente trazer o método gyrotonic, que foi criado por Júlio Hover, que ainda é vivo, está velhinho, mas é vivo. Depois veio a Belém também. Então, assim, eu sou apaixonada porque é um método que as pessoas ainda não conhecem, em todos esses anos. Verdade. Os ortopedistas, fisioterapeutas ainda não conhecem como deveriam conhecer, a sociedade ainda não conhece, mas é incrível, principalmente para nós mulheres, inclusive, não só mulheres, porque hoje os homens também no Sul, eles fazem muito, o pessoal, principalmente dos esportes aquáticos, eles fazem o surf, eles procuram muito o gyrotonic. É um método que tem milhões de possibilidades de movimentos, com respiração. Então, assim, eu digo que é uma terapia, é fantástico. E, então, esse centro, ele virou esse lugar em que você tem as modalidades todas de dança, e tem academia com musculação, e tem o Pilates, tem o gyrotonic. Então, assim, era um sonho, assim, de menina, desde que eu fiz essas minhas andanças, né, para os Estados Unidos, para a Europa, para trazer o que fosse de melhor para cá. Eu resolvi não ficar em Londres, tive algumas oportunidades de ficar em Londres como bailarina, de passar em audições, mas eu queria fazer as coisas aqui, alguma coisa me puxava, porque também tem essa veia amazônica, sabe, essa coisa forte, assim,
de desenvolver aqui o nosso, sabe? Eu tinha uma coisa que me incomodava muito quando dançava, era assim, as pessoas achavam bonito e diziam assim, por que você não vai para fora? Aí aquilo, eu era garota e eu não entendia aquela frase, sabe? Então, uma vez, eu estava com a minha mãe e veio uma pessoa, assim, trabalhava um gestor do governo, sua filha é um talento, você é muito boa, por que você não vai embora? Aí eu disse, mãe, ele não gosta de mim, ele está me mandando embora, entendeu? Quando a gente fala de arte no geral, inclusive música, parece que você tem que sempre que estourar no Brasil todo para ter sucesso. Ou embora. Ou no mundo, né? E você tem as suas raízes e a sua família, e você às vezes quer fazer sucesso aqui dentro. Exatamente. Né? Então eu acho que é isso, eu tinha esse sentimento, eu disse, eu não preciso ir embora para fazer a minha arte, né, dançar, então, e foi fantástico, porque às vezes você, numa companhia, vamos dizer, profissional, você tem aquela disciplina, aqueles horários, você faz a sua aula, você ensaia alguns balés, você dança, e você se fecha naquele mundo, né, naquela bolha, e a minha personalidade muito imperativa, não era para isso, né? Eu adoro ensinar, adoro trocar com todas essas faixas etárias. Eu adoro criar os espetáculos, então eu faço os roteiros, eu desenho os figurinos, que eu acho que também veio dessa parte que eu fiz da arquitetura, esses conhecimentos, essas expertises todas. E dancei muito, dancei vários estilos, dancei repertório, dancei balé clássico de repertório, dancei contemporâneo, dancei neoclássico, dancei muitos padedês, muitos festivais. Então eu acho que eu usufruí desse universo todo, sabe, da arte do modo geral. E essa troca com os outros artistas, que também foi uma coisa que eu coloquei na companhia de dança. A companhia de dança, na UND, ela tem esse foco, né, de falar muito do nossas temáticas amazônicas. E trocar com os nossos artistas, né? Então poetas, escritores, músicos, maestros, cantores incríveis, então assim, pessoas de audiovisual, então toda essa nossa, eu digo assim, a nossa pleia de nossas estrelas, né? Nós, nesses anos todos, a gente vem trocando para ter aqueles resultados dos espetáculos, isso também é muito rico, então é uma coisa que dá muita satisfação também pra gente. E Ana, e como foi essa transição da bailarina para a empreendedora? Porque, assim, você deve imaginar, né? Eu sou bailarina, eu danço. Aí eu abri uma escola de dança, talvez o que você menos vai fazer é dançar, né? Como é que é o teu dia a dia, assim? Olha, você virou uma gestora, né? De um empreendimento. Eu sei que hoje tá muito, vamos dizer, na moda, né? A gente dizer que tudo são flores e falar só da parte glamurosa. Mas eu vou dizer para vocês que não é fácil. Não é fácil. Você abre mão de muitas coisas e até hoje eu me considero assim vencedora porque o meu sonho se tornou realidade, né? E eu vivo e criei meus filhos desse sonho. E isso dá muita satisfação, né? Da gente olhar e ver que a gente está nessa trajetória, que a gente conseguiu construir essa trajetória, ainda tem outros sonhos, né, que o sonho não termina, o sonho ele só vai, né, cada vez mais, mas não é fácil, tiveram momentos bem difíceis de você, assim, de acordar e dizer assim, que roupa eu coloco hoje, que roupa eu coloco agora, porque assim, enquanto professora de balé e bailarina, eu passei, né, 35 anos sabendo o que era botar minha malha, minha meia, minha sapatilha, aquele sacolão da bailarina, né? Aquele cabelo sempre amarradinho do coque, alinhado. E depois começou a mudar. Primeira transição, soltar o cabelo. Primeira transição, soltar o cabelo. E assim, a relação com os funcionários, porque a minha relação com as minhas alunas é de muito amor, muito carinho. Eu sou bem exigente, né? Mas eu tenho uma relação assim que eu tive até hoje, tanto que eu chamo elas de preciosas, né? Porque é um carinho enorme, que é uma troca enorme. Então, eu nunca tive problemas com essa relação, professor-aluno, durante todas essas gerações. Então, com os funcionários, isso mudou um pouco. Eu tinha que ter né? Eu tive muitos funcionários homens, também uma equipe muito grande. Eu cheguei a ter 90 funcionários, nós tivemos no centro de dança, né? Antes da pandemia, nós tínhamos, né, a escola cresceu muito, tinham 3 unidades. Então, assim, isso teve momentos que
foram difíceis, impactos na saúde, impacto de coisas realmente que a gente teve que cuidar. Então, não é fácil. Tive muita ajuda da família, minha mãe, que Deus o tenha, falecida há 1 ano, mas foi uma pessoa, assim, que me deu todo o apoio desde criança, e depois ela acabou vindo trabalhar comigo também, trabalhou muitos anos. Então, a gente tem um apoio da família. Eu digo assim, não existe você fazer nada só. Eu não acredito nessa fórmula, né? Então, quando você olha alguma coisa que deu certo, que teve sucesso, que você tem que ver que foram muitas pessoas que costuraram aquela coxa de retalho ali para que tudo desse certo. Então, a gente recebe muito apoio dos pais, né, que começam a colaborar com a gente, os pais das alunas, os nossos pais, nossos familiares, os amigos que dão tanto a força, né, para dizer continua e aplaudem e dão um incentivo, como também dizem assim, olha, cuidado, te cuida, né? Então também os amigos, olha, não, vamos sair um pouquinho do trabalho, vamos ali, né, fazer um happy hour rapidinho, vamos dar uma viajadinha. Então assim, todos são importantes para que a gente consiga, né? Mas assim, quando a gente avalia, eu tive um problema de saúde 1 ano e meio, botei 5 stents. Então, tive um infarto supra, minha família toda de cardiopata, né, mãe, pai, todo mundo. E foi um momento interessante, sabe? Porque no primeiro momento fiquei um pouco revoltada. Poxa, eu me cuidei a vida inteira. Atleta, né? Dancei, alimentação, né? Fantástica. E como, né? Depois eu fiquei feliz. Eu digo, gente, eu não sou adotada, eu sou da família. Né? Porque às vezes de criança a gente não bate um momento, será que eu não fui adotada? Isso é coisa de irmão mais velho. Não é? Adotado. E aí eu disse, não, então eu sou da família, que bom, né? E depois veio uma sensação ao contrário, né? Porque a minha médica disse assim, nem fale nunca mais isso. Porque deixa eu dizer uma coisa, você está aqui hoje falando justamente porque o seu coração é muito forte, seu músculo cardíaco é tão forte que você sobreviveu ao infarto e você vai ter uma vida tranquila, você vai fazer os seus exames, seus remédios. Então, assim, sempre tem... Agora, teve uma coisa muito interessante nesse momento, né? Que foi de você avaliar tudo que você tinha feito, né? Será que eu faria diferente? Será que eu vou fazer daqui em diante, eu vou fazer outra coisa, fazer diferente? E aí me deu uma felicidade. Bateu assim, gente, eu acho que eu voltei para a gente continuar fazendo esse trabalho. Porque eu amo isso, eu adoro o que eu faço, eu faria tudo igual, vou continuar fazendo, sabe? Só que tentando ter técnicas de mais leveza nas relações, distribuir esse tempo, né? Usar esse tempo também para se dar esse tempo de você se cuidar, de você, que às vezes tinham épocas que a gente esquecia. Então, tu quer dizer que tu era mais sisuda, assim, tu tinha aquele perfil daquela bailarina de antigamente que o pessoal passava aquela... Não com minhas alunas, eu sempre fui muito doce com as alunas, até porque tenho, assim, com criança, então eu me derreto, né? Se eu estiver dando uma bronca, chamando a atenção alguma coisa, vamos dizer, na empresa, de algum funcionário, alguma coisa, que na verdade, é o nosso trabalho, o gestor é aquele que corrige, né? E é duro corrigir. A correção é muito chato. É muito chato, né? Chamar atenção. E você é aquela pessoa que está com essa função, né? Na minha empresa, que não é uma empresa também tão grande que eu possa descentralizar e passar isso para outras pessoas, só eu vou fazer isso, né? Mas eu acho que a gente melhora assim. Eu acho que eu melhorei minhas relações com os funcionários. Eu acho que hoje a gente tem uma relação muito mais... tiveram até funcionários que foram e voltaram, esse é muito bom, vão e voltam para a empresa. Tem um que fala comigo e disse assim, hoje é tão bom a nossa relação, porque tinha um distanciamento, eu acho que, principalmente com os homens, eu queria falar mais grosso que eles, sabe? E como eu sou muito pequena e baixinha, às vezes eu queria dar aquela bronca assim, então eu aprendi que não é a delicadeza, né? E a forma mais humana de falar que vai transformar você numa pessoa que não tem impulso, que não é uma gestora eficiente, eficaz. Né? Então, é o contrário. Então, eu acho que eles sabem que eu gosto das coisas muito, muito bem feitas. A gente passa o tempo todo esse padrão de qualidade.
que a gente traz nos espetáculos, que a gente traz para as crianças dentro da aula, independente da idade, em toda a empresa. Eu sempre digo, não perde a oportunidade de fazer o teu melhor, né? Então, faz o teu melhor sempre, independente. Então, o que assim, esse é o dilema da minha vida. Não interessa onde eu estou, o que eu vou fazer, eu não tenho diferença, né? Se eu venho aqui hoje falar com vocês, eu venho com toda a minha energia, com todo o meu prazer, eu me preparo para isso, entende? Eu vou com toda, de corpo e alma, não fica uma parte, sabe? Ou então no lugar eu vou diferente, não. Então isso é o meu dia a dia, quando eu entro na empresa é assim, se eu sou contratada para fazer um evento é assim, se eu vou dentro da ópera que eu vou ter um outro diretor, eu fiz 17 óperas, né, na companhia de dança, eu aprendi muito com essas pessoas, porque numa ópera, né, você vê, é como é na empresa, né, você tem, nossa, pessoas técnicas em todas as áreas, muitas pessoas, todas, né, de padrão altíssimo artístico, de nível técnico artístico incrível, né, internacionais reconhecidas, você junta todo mundo ali, você tem que orquestrar aquilo. Então, ali cada um tem o seu papel. Então, já não era meu espetáculo, é o espetáculo que alguém vai me dirigir. E você saber ouvir e também ter a disciplina e ficar no seu lugar na hora certa. Então, tudo isso a gente vai aprendendo muito nessas experiências. Bacana, Ana. Dá uma dica aí para quem quer empreender no ramo da dança, né? O que você daria de dica? Olha, no ramo da dança, eu acho que nós abrimos assim, né? Desses 25 anos, nós abrimos muito exatamente esse lado mais empreendedor. Com o fitness, por exemplo, quando eu coloquei as duas coisas, as pessoas me criticavam demais. Como vai misturar balé com fitness? Não pode, porque tem esses estigmas, né? Não posso fazer isso, posso fazer aquilo, isso é errado, isso é certo. Como pode ser errado você lidar com o corpo, aprimorar o corpo, ser humano, com a arte? Pelo contrário, essas coisas andam juntas. Eu acho que linka, né? Fortalecer a musculatura. Tanto que hoje, quando vieram as grandes academias, toda academia tem uma aula de balé, tem uma aula de dança. Sim. Não é isso? Então, a gente não pode se fechar para isso. E eu acho que a dica é você fazer o que você sabe fazer. Você precisa ter a parte técnica. Ou então contrate pessoas com expertise. É fundamental. O que eu vejo, às vezes, muitas as coisas que não dão certo, é justamente quando as pessoas não têm embasamento técnico. É como se eu falo um inglês, né? Bem, né, assim, que a gente para de falar há alguns tempos, vou até estudar agora. E, de repente, eu abro um curso de inglês e sou professora de inglês. Claro que não vai dar certo, gente. Então, eu acho que você precisa realmente estar o tempo todo e não adianta se acomodar também. Então, isso que eu vejo que todos os anos, a própria metodologia da Royal Academy, que é a nossa metodologia que a gente aplica na dança, mas as outras metodologias também que a gente tem, tanto de aerotônica, eu não dou aula de aerotônica, eu faço 3 a 4 cursos por ano de aerotônica. E me exercito, né, 3 vezes na semana na metodologia. Então, imagina se você vai dar aula e que você precisa estar update, né, que você precisa estar fazendo os seus cursos, você precisa estar se reciclando o tempo todo. Essa palavra já está fora de moda, reciclar, né? Ela é melhor de falar, né? Reciclar hoje em dia é outra coisa, precisa reciclar outras coisas. Mas assim, a gente precisa se aprimorar o tempo todo, né? O tempo todo. E com foco, porque eu vejo que às vezes as pessoas fazem muitos cursos. Hoje em dia você tem essa facilidade, né? Você abre, né, a internet, o Instagram, você tem aquela gama de variedade de foco, mas se você não tiver o foco para onde você quer chegar e o que você precisa para o seu negócio, então eu acho que a dica é essa, esses 3 pilares, né, e ser honesto com você mesmo. Não adianta que você, eu acho que o dinheiro, o sustento, né, o meu pai falava muito isso, né, do sucesso, né, então ele gostava muito dessa palavra do sucesso, que você tem que ter sucessão, que são justamente as pessoas que vão te ajudar nesse processo, e esse sucesso de todos os S's, né? Da saúde, da sabedoria e dos cifrões. Porque agora esse cifrão, a gente fala muito dessa coisa do que é valor, o que é preço, né? Então, eu vejo que tem pessoas que podem até ganhar mais, mas não tem tanto prazer, né? Então, eu acho que quando você une um pouco disso, desse equilíbrio, eu acho que esse equilíbrio
eu talvez fizesse outras coisas na minha vida, talvez eu ganhasse mais, né? Tivesse mais dinheiro, acumulasse, mas não teria o prazer que eu tenho. Então, eu acho que essa é a decisão que você tem que ter. E assim... Hoje eu escutei um podcast que estava a Márcia Sensitiva falando, e ela falou uma frase linda que me marcou. Ela disse que sucesso é você levar alegria todo dia para alguém. E eu acho que as pessoas no meio artístico fazem muito isso, né? Levam alegria. E ela citou assim, você ligou para sua mãe hoje, ou seja, leva alegria. E às vezes é uma ligação, às vezes é uma dança. Eu achei sensacional. Música, né? É isso. O Júlio César até fez esse comentário, né? Que a arte transporta a gente para tantos lugares, traz tanta felicidade, e às vezes a gente não dá tanta importância, né? E transforma as pessoas, né? Também. Hoje, quando eu vejo as minhas preciosas, chamo elas de preciosas, né? E eu vejo elas falando, né? Outro dia eu vi a Thaís aqui com vocês. Nossa, dá uma sensação assim, sabe? Uma alegria de você ter tido aquela oportunidade de participar daquele processo de desenvolvimento daquela pessoa, né? Ela citou você, né? A história da casa foi assim, surreal. É uma contadora de história. Ela falou como ela falou assim, perder nenhum detalhe, né? Gente, ela tá falando da Thaís, da Mamãe Full Time. Ela tava no nosso episódio de verão. Assistam lá, foi incrível. E ela contou uma história que tem relação com a Ana Unger. E não esquece de se inscrever no canal. Tá? Isso aí. E as pessoas têm muito nisso que sucesso é ter muito dinheiro, né? Uma vez eu até cheguei a comentar que pra mim sucesso é você ter uma empresa que tá rodando e tal, mas que você tem uma boa relação com seus colaboradores, que você tem uma relação, né, saudável com seus clientes, que as pessoas estão satisfeitas de estar ali naquele ambiente, que você paga direito os seus fornecedores, ou que caso tenha algum problema que você tenha uma relação sincera, honesta, né? Às vezes as pessoas têm grandes empresas, elas são consideradas um sucesso, mas você vai ver o fornecedor não está recebendo, o colaborador vive naquele ambiente de assédio moral, e então tem muitos percalços aí, né, no sucesso, no tão almejado sucesso. Mas eu acho que uma empresa sadia, né, que tem essas relações todas bem desenvolvidas, para mim é uma empresa de sucesso. Você viu o que aconteceu agora, né, na pandemia. O que aconteceu, né, com as empresas, muitas não conseguiram continuar, e também foi um momento de reflexão. E quando a gente consegue passar por isso de uma forma, né, presente, honesta, ajudando as pessoas que estão ali com você, eu tinha várias opções, né, fechar tudo ou fazer o que a gente fez, que foi ajudar os funcionários, dar continuidade, e assim, é muito interessante, né? Porque vem essas situações de impacto, de desafio, mas se você cresceu de uma forma, né, realmente segura, em cima desses valores, aí você consegue passar. E isso depois é o que fica, sabe? Isso que depois é o que fica, o que dá satisfação na gente. É justamente quando você age assim, eu digo assim... graças a Deus nós recebemos essa educação e eu me sinto muito em paz com isso, sabe? É muito bom você tomar as decisões certas, sabe? Você nunca ir para outro lado, ou desviar caminhos. Então, porque passa tudo muito rápido. E quando você faz parte dessa vida dessas pessoas que transformam, a gente transforma não só as crianças através da arte, mas também as pessoas que estão lá se exercitando, tendo melhor qualidade de vida, que você olha, tem cliente que tem 25 anos, sabe, ele chegou junto com a academia, e eles estão lá todos os dias, e aquele bom dia, então é muito prazeroso o dia a dia, o processo, né? Inclusive, curta o processo. Curta o processo, e também, agora eu vou dar um spoiler, né, primeira mão, a gente gosta. Final do ano, o nosso espetáculo chama O Presente Precioso. Olha. E é um espetáculo baseado no escritor chamado Spencer Johnson, muito usado nas empresas, escritor também de Quem Mexeu no Meu Queijo, tudo. E eu adaptei esse espetáculo 13 anos atrás para dança, e ele fez muito sucesso. E agora, toda vez que a gente refaz um espetáculo, a gente dá uma roupagem totalmente diferente, a gente coloca novos quadros, enfim. E ele fala disso, do presente precioso. Que você, às vezes, você vai atrás de uma coisa
que você acha que é isso, é quando você tiver uma casa, quando tiver outro carro tal, quando você fizer a viagem tal, quando você, né? Depois você vê que a preciosidade está no que você vive. Naquele momento atual, né? Então, quando eu chego em casa e vou dormir, que eu digo, já vejo cansada, né? A gente tem a minha jornada começa às 8 e termina às 22. Eu chego em casa às 22h30. E aí que eu vou ver as séries, aí que eu vou responder as mensagens, os e-mails. Eu digo que é a quarta jornada. Mas, assim, é prazeroso. Assim, tipo, põe o travesseiro a cabeça no travesseiro e você dorme e você diz, olha, graças a Deus você é grata. Assim, é muito bom. Eu acho que a gente tem momentos na vida que a gente fica muito ansioso e quer muita coisa, e tem um momento de que a gente realmente começa a colher. Mas não é colher coisas, né, assim, porque você vai ter agora mais dinheiro, isso, aquilo. Você começa a perceber que esse dia a dia, essas conquistas diárias, essas trocas diárias é que são o presente da vida. Entendeu? Legal. Bacana, vai ser lindo, né? Sim, já falamos muitas coisas bonitas, né, Thay? Vamos para o segundo momento. É a hora que a onça bebe água. Ai, meu Deus, eu sabia. E a gente já começa com a primeira pergunta. Você já teve uma amiga da onça? Ou um amigo, né? Pode ser também. Ai, infelizmente. Quem nunca? Quem nunca é muito duro, né? Dói, né? E aí, o que aconteceu? Conta pra gente. O CPF, o Instagram da pessoa, manda aí. Meu Deus, não. Mas pode contar a história. A história. Eu falo aqui pros convidados igual as minhas filhas falam. E aí, a história? Ai, gente, vocês querem assim. Queremos. Essa é a parte de maior ibope do episódio. Mais esperada. Eu já tive algumas amigas da onça, mas eu sempre acredito, eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu sempre acredito que as pessoas estavam num mau momento, entendeu? Que elas vão mudar. Um dia elas mudam, entendeu? Mas e a história? Escolhe a pior de todas pra contar. Ai, gente, pera lá. Ai, gente, olha, eu tive uma situação de uma pessoa que trabalhava comigo, era muito próxima e tudo, e a gente trabalhava junto, né? Fazia um trabalho junto, e ela, nessas situações, ela era tipo uma sócia, assim, a gente compartilhava o cachê e tudo. Aí, uma vez, ela resolveu, por conta dela, né, que ela ia mandar o orçamento diretamente para a pessoa oferecer o serviço dela, entendeu? A pessoa não entendeu, de lá que me contratou e me disse, ela não trabalha mais contigo? Eu disse, não trabalha. Ela disse, mas eu recebi um orçamento dela. E ela estava na minha frente quando a pessoa estava ligando, então, sabe, ela foi ficando branca, amarela, de todas as cores, porque ela ia desmaiar. E ela nem desconfiou que isso podia acontecer, né? Aí eu disse, não, inclusive ela trabalha, ela está comigo, inclusive ela está aqui na minha frente. E ela foi ficando, eu vi que ela ficou transtornada. Começou a justificar, não, porque eu acho, não sei o quê. Eu digo, tá bom, pera lá, vamos conversar, depois eu lhe dou né? Sentei com ela e disse, olha, vamos falar uma coisa assim, é sobre valor, é sobre preço. Você acha que não está ganhando o que deveria ganhar? Você quer ganhar mais? Por que você fez isso? Quer seguir carreira solo? Ela mandou o mesmo valor. Exatamente. Então, às vezes, é a vaidade, né? E aí... foi assim um momento que acabou que eu, ao invés de ficar com raiva, eu comecei a tipo, descobrir por que ela tinha feito aquilo, falar para ela que não foi legal, que a pessoa de lá ficou irritada, ficou chateada, e eu não queria mais ela nem na equipe, entendeu? Da minha equipe, porque achou muito deselegante, fora de ética, né? Falta de ética. Sim. Então, enfim, depois essa pessoa saiu, depois voltou para trabalhar de novo comigo, enfim. Então, mas foi um episódio assim que marcou muito. Porque, primeiro, a mentira tem perna curta. As pessoas precisam ter coragem de falar. Sabe? Eu não sei por que as pessoas evitam tanto falar. Conversar, abrir o jogo, sabe? Olha, eu estou insatisfeita. Não, eu sou capricorniana. Então, assim, eu sou muito da verdade, sabe? Eu não gosto do jogo. Eu digo que eu nada contra a política, porque eu acho que nós devemos ser políticos e aplaudo aí nossos gestores e políticos.
às vezes até já me deu vontade para a gente colaborar com a sociedade, mas eu não sou política, porque às vezes eu não sei falar o que a pessoa quer ouvir, entendeu? Eu falo e pronto. Então, eu sou muito verdadeira e sou muito reativa também. Deve ser o ascendente da Eliana. A gente teve uma conversa sobre isso hoje. Então, assim, tiveram outras situações, mas eu sempre acho que a pessoa não está bem. Não está bem. Então, por isso que ela agride o outro, por isso que ela faz uma maldade. Eu acho que o ser humano não é ruim. Eu acho. Eu acho Acho que tem uns que são ruins mesmo, né? Eu acho que escolhe um caminho errado. eu acho que tem muito de doença mesmo, entendeu? A maioria são psicopatas, pessoas doentes que não, né? Ou então estão passando por uma coisa muito ruim. Se você analisar, geralmente nesses comportamentos errados, eles têm realmente problemas de saúde ali, problemas severos ali na infância, na adolescência, então estão passando perdas muito grandes, coisas que fazem esse desvio de comportamento. Então a gente tem que, também como professora, educadora, a gente começa a perceber isso, né? Eu na companhia de dança, a gente vê a fragilidade mais dos rapazes do que das moças, porque eles são mais... É mais difícil para eles. Eu ia te perguntar, tem mais homem hoje no balé? Eu lembro que na época eu fiz pouco tempo, né, de balé, não me identifiquei. Mas eu lembro que tinha um homem só no balé, né? E ele não era pequeno, ele era adulto, já profissional. Como tá o cenário hoje, né? Muito difícil uma mãe levar o seu filho. Não, a criança dançar. Eu acho que a mãe não leva mesmo. Não leva. Só se... assim, são um caso entre mil. Eu tenho um caso de um rapaz que começou com 6 anos. Com 6 anos, porque ele queria muito. Porque o tio dele era bailarino, então a mãe tinha uma cabeça também assim aberta, levou e ele dançou até mês passado com a gente. Agora ele está com 21 anos, é um grande bailarino, grande professor e tudo. Então, assim, mas é muito difícil. Então, nós temos mais rapazes na companhia de dança. Então, quando eles já são mais, né, a partir de 16, 18 anos, é que eles começam a procurar. Então, ainda tem um preconceito, né? Tem um preconceito muito grande ainda. E mesmo eles têm uma vida mais difícil, porque o preconceito existe. Então, a família, às vezes, não aceita. Não é também uma profissão. Nós ainda não temos, né, a profissionalização da dança no nosso estado. Ainda está uma luta, uma bandeira que a gente levanta. Há muitos anos, eu digo, a gente não quer ir embora, assim, quero ver isso. Quero estar aqui, né? Quero estar aqui para ver, nem que seja velhinha. Porque a gente levanta essa luta, né, de ter a profissionalização da dança, a companhia do Teatro da Paz. Então, a gente tem talentos incríveis que a gente exporta esses talentos, então a gente fica nessa luta. Então, a gente tem que ter também essa empatia de entender que eles vêm, às vezes, em situação de risco, eles vêm com a sociedade de uma forma, de uma cobrança dentro da família também. Então, a gente precisa ter essa empatia e esse cuidado. Então, é por isso que, às vezes, quando essas pessoas, essas amigas da onça, por exemplo, passam pela minha vida, quando são pessoas mais do meu convívio, assim, da amizade mesmo, que não é profissional, eu dou bronca. Eu não sou de ficar calada. Então, as minhas amigas sabem que eu sou pavio curto, sabe? Então, assim, eu dou bronca mesmo. Se tem uma coisa que eu não gostei, uma vez uma trocou lá o horário, não sei o quê, e fez uma confusão lá no grupo. Sabe o grupo do WhatsApp? Dá sempre confusão? Sempre dá confusão, né? Eu vou lá e dou aquela chamada mesmo, entendeu? E falo, e brigo, e falo mesmo. Às vezes, um pouquinho, assim, ácida. Assim, quando eu brigo, eu brigo, sabe? Quando eu brigo, eu brigo. Eu brigo de verdade. Mas também eu sou aquela pessoa que pede desculpa, que não gosta que ninguém fique com raiva, então eu vou atrás. Eu quero, sabe, resolver. Eu não sei ficar muito tempo. E cada vez estou melhor nisso, quero dizer. Estamos num mundo para evoluir, né? Antigamente eu ficava mais orgulhosa, mas agora sou a primeira que vou, olha... Sabe, olha, me desculpa, mas eu também fiquei chateada, mas também estou aprontando, porque eu preciso falar assim. É que ela pede desculpa, mas vai apontando o dedo. Mas, assim, vamos voltar a nos falar, você estava errada. Eu estou pedindo desculpa, mas tu que errou. Mas pede desculpa também. Então, acho que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais leve. Eu acho que é esse a frase, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a ser mais leve. A gente usa essa frase às vezes, acha bonito, mas a gente
não aplica no dia a dia, né? A gente precisa dar aquela respirada. É verdade. A respirada, ela é, né, assim, as pessoas de ação com temperamento muito hiperativo, eu tenho várias pessoas que eu me identifico assim, e eu vejo que elas são assim, reativas, né? Então, porque elas são da ação, então elas querem fazer, elas querem acontecer, então elas estão acostumadas a ter esse time. Então, se você é assim, você tem que, né, fazer aquela respiração de 10 segundos. Amiga, começa logo. Respira, que Postura. esse tempo, Oxigênio né, no cérebro. porque às vezes não é aquilo que parece ser, né? Ontem mesmo eu dei uma bronca, não era isso, a pessoa estava, né? Tipo assim, o outro que não deixou, o outro que não entregou. Então a gente precisa dar esse tempo, respirar um pouco, vale a pena. E Ana, deve ter muita história com mãe, né? Que mãe é um bicho que gosta de fazer uma confusão. Eu, por exemplo, já fiz uma confusão com roupa de ABC. Deve ter histórias assim, babadeiras para contar aqui. Tem. Conta aí. As mães dão mais trabalho que as crianças? Olha, eu não sei mentir. Eu quero dizer o seguinte, não, estou falando sério. Eu não sei se é porque muitas das nossas mães foram ex-alunas, e mesmo as que chegaram depois, que não fizeram balé, elas entram logo nessa sinergia. Eu acho que é tudo muito bem explicado, muito bem mostrado. Por exemplo, a roupa do espetáculo, ela é mostrada antes, 6 meses antes. Sim. Né? Aí Mas a costureira está escolhida já, né? Sim. Você diz quem é a costureira. A costureira, a gente tem uma equipe de estilistas que trabalham 25 anos com a gente. Não, porque esse negócio de cada um escolhe sua costureira, ou vamos escolher uma costureira, é muita confusão. É fora de cogitação. Exatamente, porque a metodologia não é só da aula de balé. Então, isso é o perigo, às vezes, que você coloca a criança no colégio, então, aqui do lado de casa e tal. Então, tem que ter cuidado. Eu tinha uma professora chamada Meroline, em Londres, que eu cheguei com ela, disse, ela era uma coisa, assim, né? Uma professora, para conseguir uma vaga para dançar com ela, enfim. Aí eu disse, professora, mas eu acho que dia de terça e quinta eu vou fazer com outra professora. Ela disse, então não venha fazer comigo, porque eu vou lhe consertar, ela vai lhe estragar. Olha! Aí eu disse, gente, mas como assim, essa mulher se acha? E aí, realmente, sabe, eu depois, fazendo aula com ela, eu entendi que ela falava uma coisa, a outra falava outra. A metodologia não é só o balé em si, o plié, o battement-tendu, é todo um contexto. Então, quando eu digo que a gente resolveu criar uma metodologia paralela das técnicas que já existem, a metodologia inglesa, russa e tal, foi porque a gente colocou esse padrão. Então, quando eu faço uma roupa, eu desenho a roupa, eu vou no comércio comprar o tecido, eu ou não, onde ninguém vai. É eu mesmo? Vou junto. Ontem eu estava no comércio, foste lá de 7, eu chego antes para abrir as lojas. 15 para as 8 eu estava lá com 2 estilistas do lado, mas eu escolho o tecido, eu escolho a cor, eu escolho cada se tiver feio, a culpa é minha, entendeu? Se não gostar, não gostei desse figurino. E a criança com alergia ao tudo. Exatamente, aí tem que ter a meinha, aqui tem que ter sempre, a gente protege o acabamento. O acabamento não pode ser, então eu não troco a minha equipe de estilistas, eles são os mesmos há muitos anos, né? A gente tem 2, 3 equipes diferentes, porque às vezes, né, não dá para todos fazerem tudo, e eles já sabem o padrão. É um padrão que a gente, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então a gente tem tido, eu tenho um volume de crianças que dançam, muito pouca reclamação. Tô falando assim de coração. Mas já teve uma mãe que fez assim um barracão, ó. Olha, esse ano... Não precisa ser uma vez, assim. Não, teve uma que fez. A gente gosta de histórias boas. Teve uma que fez. Mas eu sempre acho assim, que eu não tive reclamações, daquela reclamação para prejudicar uma encabida, entendeu? Sim. Que não tinha cabimento. Geralmente... essas alguma coisa realmente que aconteceu, alguma coisa que caiu, que não estava legal, a gente chama a atenção do estilista, alguma coisa que não deu certo, geralmente quando é uma criação, porque nós, como temos os espetáculos já de repertório, que a gente faz de 10 em 10 anos, a gente repete, então a gente já tem também uma expertise daqueles figurinos que deram certo. Sim. Quando não deu certo, olha, vou te dar um exemplo, agora eu vou ter no Presente Precioso uma cena que são as estrelas, elas eram brancas e bege, a roupa, muito bonita, eu olhei, eu disse, não, eu quero uma estrela diferente, porque eu achei que não
deu o brilho das estrelas que eu queria, no palco não luziu. Enfim, eu troquei. Eu fiz um figurino completamente diferente, entendeu? Então, porque essa experiência vai dando pra gente. Sim. Então, assim, os barracos, assim, eu já tive mais barraco de avó, viu? Foi, as avós fazer mais barraco. Avó, eu tive uma avó que ela pegou pesado, sabe? Brigou com a costureira, ligou pra costureira, falou um monte de coisa pra costureira, entendeu? Aí a costureira chorou, já teve esse tipo de coisa, entendeu? Mas não tem aquelas mães que querem que a filha fique na frente, seja sim, a pra ser principal. a principal. Minha filha ficou atrás, ela é a mais bonita, que dança melhor, ela tem que ficar lá no meio. Não tem esse tipo de reclamação? Tem um sorteio de posicionamento? Ou Não, acho que estão dançando assim, melhor, ficam na frente? É assim. Então, quando nós fazemos as coreografias, que a gente arruma as crianças, nós tentamos colocá-las numa fila, em 2 filas, e elas trocam de filas todas. Então, a gente não destaca uma criança só, né? A não ser as solistinhas, que às vezes elas vão ajudar as menores. Então, a gente coloca 2 crianças, uma em cada ponta, perto das crianças pequenas, para guiá-las, né? Então, é assim que a gente não tem tido muito problema, porque eu acho que também a gente traz a mãe para assistir, elas têm o Dia das Mães que elas assistem, toda a metodologia, a gente fala muito disso, perto do espetáculo também a gente fala, nós temos 2 espetáculos por ano, então nós temos um em junho, que são com as temáticas amazônicas, e temos no final do ano, que é um repertório, né, conhecido do balé clássico mundial, ou é uma criação. Então, assim, a gente vai envolvendo, e eu acho que a gente tem tido também, assim, tranquilidade quanto a isso. Claro que é difícil para a professora, às vezes, uma criança que faltou, porque estava gripada, né, a criança está ali naquela fila e tem que dançar igual a todas. Eu digo assim, que o professor de balé é uma loucura, porque ele tem que fazer com que todas dancem, no dia da apresentação todas têm que estar sabendo, mesmo que ela faltou, a que viajou, né, que chegou depois, a que tem mais dificuldade de aprendizado. Então, por isso que a gente tem, às vezes, ensaios extras, aulas extras, e assim, mas a gente tem tido tranquilidade nesse sentido. E tu achas que hoje em dia é mais democrático o físico? Porque antes a bailarina tinha que ser muito magra, né? Longilínea e tal, delicada, e as gordinhas às vezes nem eram matriculadas. Tu achas que hoje tem essa... Já é mais democrático o balé? Eu acho que isso já vem sendo falado, né? E a sociedade está percebendo que isso é uma ignorância, ao contrário, né? A criança precisa fazer mais atividade, se ela está com peso acima da média, até por saúde, e não tem nenhum sentido você discriminar uma criança só porque ela tem mais peso, entendeu? Claro que é diferente quando a pessoa vai passar por uma audição para ser profissional. Isso que eu ia te perguntar, mas tem já profissionais mais cheinhas ou continua sendo aquele perfil? Olha, o balé clássico de repertório, ele precisa de um físico adequado, porque a pessoa sobe nas pontas e ela vai ter papéis como o Lago dos Cisnes. Ela vai fazer um cisne com aquela tchutchu. Então, esteticamente, isso é assim, de uma época, então vai retratar uma época, né? Então, é assim, então você vai escolher o elenco, assim como às vezes eu preciso de uma figura que seja mais volumosa para fazer interpretar, por exemplo, agora eu vou ter uma governanta, eu quero uma governanta, sabe? Que seja, que passe aquela simpatia, daquele vozeirão. Então eu contratei a Gigi Furtado, que é uma cantora incrível e uma atriz também, para fazer esse papel. Então você vai adequando. Então a pessoa, quando entra para ser artista profissional, eu digo assim, você é um cabide, você entrega a sua figura, o seu corpo à disposição do diretor, entendeu? E você tem que confiar nele. Então, assim, hoje, por exemplo, o jazz, o sapateado, você pode dançar com qualquer corpo. Já o balé clássico de pontas, até porque eu acho que para a saúde, uma pessoa que está com sobrepeso, vai subir nas pontas, ela pode sim se machucar, ter uma lesão. Então, assim, eu acho que é por isso que veio, né, esse estereótipo de que a bailarina tem que ter um físico, mas assim, para você dançar, para você estudar, sem ser profissional, se tornar uma profissional, você pode dançar com qualquer peso, com qualquer corpo. Assim, é até prazeroso. Nós temos uma turma de balé adulto, e essa turma, ela tem feito um sucesso enorme, porque são mulheres de todas as idades, pessoas que já dançaram
e pararam e estão voltando a dançar, pessoas que Sempre sonharam. sempre sonharam e nunca dançaram. E elas se apresentaram agora em junho no Teatro da Paz. E assim, era incrível, porque você não percebia que tinham tão pouco tempo de dança. Sabe? Elas estavam muito à vontade no palco, com técnica, sabe? E a produção, maquiagem, figurino, muito interessante. É realizador. Eu até comentei anteriormente, né, que eu tinha um sonho, né, de fazer balé e o meu sonho foi tolhido porque eu tive que morar no interior e lá não tinha, na época. E aí eu sempre fiquei idealizando que as minhas filhas iam fazer o balé, enfim, que eu ia realizar o meu sonho nelas. Mas elas foram fazer balé em uma academia e começou a ter balé adulto. E eu vou fazer balé, vamos tentar, né? E eu tava bem mais acima do peso, inclusive na época. E eu fiz, e quando veio a história do espetáculo, aí eu disse, eu não tinha nem tempo, né, para ensaiar. Tava trabalhando muito. Aí eu disse, poxa, mas é uma oportunidade de eu realizar uma coisa que eu sempre tive vontade. Aí a professora ela ficou lá, tenta, tu vai conseguir, tipo, te esforça. Eu disse, mas eu já me esforço muito, já tenho esforço em várias áreas da minha vida. Ela disse, não, vai, se tu não conseguir, tudo bem, mas tenta, não desiste. E eu não desisti, fui ensaiar, final de semana, enfim. Fim das contas, na primeira vez que as minhas filhas se apresentaram no Teatro da Paz, eu também me apresentei e foi assim, realizador. Eu tirei a carga que eu ia colocar nelas, porque eu consegui realizar um sonho. Eu gostei muito de fazer, quer dizer, eu consegui realizar, né, uma coisa que eu queria tanto, e eu vi a possibilidade. Eu até dei um depoimento no Instagram falando disso, tipo assim, não achem que seus sonhos acabaram porque você cresceu, né? Você ainda tem possibilidade de fazer muitas coisas da sua vida. Eu estou aqui hoje me apresentando no Teatro da Paz. E foi assim, muito, muito emocionante. Que bom. Então, isso é muito inspirador, sabe? A pessoa ter a possibilidade. Quantas pessoas não passaram por isso e têm sonhos reprimidos? Isso deve ter sido muito bom até para a saúde mental das tuas filhas, né? Porque eu imagino que tem muita mãe também que obriga a criança a estar no balé, né? E eu sei o que é não fazer obrigado, que minha mãe nunca me obrigou, mas eu cheguei a dançar, eu cheguei até a sapatilha de ponta, mas não era algo que eu gostasse. Realmente, tudo que é muito devagar, eu não gosto, assim, lento, delicado, né? E hoje eu também não obrigo minhas filhas. Não é comigo, delicadeza. Eu tenho a delicadeza de um rinoceronte. E eu te confesso que até a musiquinha do balé me causa um certo aborrecimento, assim, ela me incomoda. E eu ia ver minhas filhas na aula e eu achava que eu queria muito que elas fizessem, porque eu queria ir final do ano assistir elas no teatro, que aquilo não tem coisa mais linda do que tu ver aquelas crianças toda emperequetada, né? E eu cheguei a ver uma vez, só a mais velha, porque a mais nova não subiu no palco, se recusou, né? Mesmo com aquela fantasia cara, tudo arrumado, né? Não subiu. E aí eu vi que não tinha motivo pra eu estar, nem era uma coisa que eu gostasse tanto, né? E aí elas não fazem mais, infelizmente, gostaria que fizessem, mas não gostaram. Mas eu acho que tem muita mãe que força realmente a criança. Isso não é uma coisa legal. Inclusive é uma coisa que quando a criança não tem empatia, ou ela não quer, a gente conversa e a gente não deixa ficar. Sabe? É muito difícil com essa metodologia que eu estava falando, dessa metodologia que hoje é uma metodologia estudada há 100 anos, né, da Royal Academy, e ela assim, as crianças se encantam, porque é lúdico, é feito para a idade delas, então você não vê uma turma com uma criança de 2 anos e meio junto com uma criança de 10 anos, que é totalmente diferente, então as turmas são muito equilibradas, então a maioria das crianças, elas curtem muito, né, então aquele balé antigo que tinha só o plié, só ficar horas fazendo aquilo, então as músicas são interessantes, são músicas vibrantes, né? Usa muito elementos, né? Elas usam pandeiros, elas usam fitas, elas usam muitos elementos na aula. Então, a maioria das crianças, mas tem aquela criança que prefere um esporte, tem aquela criança que prefere uma outra modalidade sem ser o balé clássico, prefere o sapateado ou o jazz, então a gente tem que respeitar. E tem aquela criança que numa fase ela não quer, e na outra fase ela começa. Eu ainda tenho essa esperança, porque eu acho lindo, né? Acho que dá postura. Exatamente. Então, o importante é você respeitar, agora você mostrar. Disciplina porque também. Você não ama o que você não conhece. Sim. E até os espetáculos, eles mudaram muito, né? Então, se você vê um espetáculo feito há 50 anos atrás, agora final de semana nós tivemos um espetáculo que foi feito há 50 anos atrás, que veio do Rio de Janeiro, da Companhia Ballet da Lorca, e a gente vê que é uma concepção de 50 anos atrás.
Os espetáculos de hoje, eles são muito dinâmicos. O cenário muda toda hora, são várias coreografias, as roupas são uma diferente da outra, o roteiro é bem elaborado, geralmente são pessoas de roteiro mesmo, de cinema que vêm, de teatro, pessoas que entendem de roteiro, que vêm escrever isso junto com a gente. Geralmente eles têm um apelo muito educativo, então você fala de problemas realmente que você aguça esse olhar das crianças também. Ela começa a saber falar do meio ambiente, falar de bullying, falar de problemas atuais. Então ela se inclui nisso, ela percebe, as crianças elas aprendem com essa percepção. Ela é muito pequenina, ela sabe. Elas vão captar que aquele figurino está conversando com aquele cenário. Que esse figurino é um figurino elegante, que tem um equilíbrio nas cores, que tem uma identidade com o elemento que elas estão representando. Não é uma coisa feita de qualquer maneira, entendeu? Então, todos esses cuidados, essa criança vai absorvendo. Quando ela chega com 15 anos, ela vai fazer a festa dela. De 15 anos, ela vai dirigir a festa dela. A maioria das minhas alunas, é assim, é impressionante. Até a rodinha que a gente faz, antes que a gente faz uma roda, faz uma oração, fala ali, antes de começar o espetáculo, elas fazem isso, agradecendo um por um. Teve uma aluna minha que foi fazer os 15 anos aí, né, fomos lá para o ensaio geral, ela montou o roteiro, ela escolheu as músicas, ela escolheu o figurino. Porque agora elas dançam, né, na festa. Ela fez um mini espetáculo, mas o que mais me encantou não foi isso que todas fazem e tal, foi a roda, que ela, como a tia Ana diz, obrigada, obrigada, obrigada. Aí falava o nome de cada pessoa. Então, é uma educação, sabe? Tu vê aquele ser humano com 15 anos já, sabe, consciente do que está fazendo, do que está falando. Então, é muito prazeroso a metodologia nesse sentido, não é só a dancinha, entendeu? Eu sempre fui contra esse balé só para você, sabe, pliézinho, botar uma roupinha, uma coroinha, não. Geralmente eu tenho uma história, elas participam dessa história. Agora nós fizemos sobre o Algodoal, a lenda da princesa. Mas é para falar de princesa? Não, é para falar da questão ambiental, sobre a ilha, sobre o aspecto da ilha, que essa princesa, né, é uma entidade, aí conta a história do rei Sebastião. Então elas participaram dessa historinha, a gente vai falando, e aquilo vai entrando, que não pode sujar, que não pode jogar plástico, que não pode... E aí elas veem isso no vídeo, elas veem isso durante o espetáculo, e aí elas conhecem o nome dos compositores amazônicos, do Chico Braga, aí elas cantam as músicas deles, aí elas começam a ter um pouquinho mais de autoestima sobre o que é ser amazônida, sobre as nossas músicas, quer dizer, elas estão aprendendo balé clássico, metodologia da Royal Academy, vão lançar vários balés de repertório, mas elas não estão deixando de vivenciar esse outro lado, sabe? Já é uma cultura geral, e também do amor à sua cultura, aos seus... É bem legal essa artistas. Valorização que tu fazes para a nossa cultura, né? Acho que isso é um grande diferencial. Sim, também, porque ainda mais no balé, sempre teve isso, o Lago dos Cisnes, não sei o quê, e aí tu estás trazendo para um espetáculo de uma dança nobre, digamos assim, né? A nossa Amazônia, né? Isso é muito bacana. A nossa diversidade rítmica, né? Uma diversidade rítmica incrível. E aí essa criança fica com esse universo amplo, sabe? Sim. Ela vai ter os compositores clássicos, ela vai dançar um Delibes, um Tchaikovsky, todos os compositores clássicos, ela vai ter esse conhecimento, e ela vai conhecer também todos os nossos compositores da nossa Amazônia. Então você vai abrindo esse universo dessa criança. Acho que o balé está bem mais interessante do que... Eu fiz balé, o professor... Eu não sei nem se ele ainda era Olímpio Paiva. Ele tinha uma bengala. Aí, assim, a lembrança que eu tenho, aí eu tava assim com aquela bunda empinada, aí ele batia assim, tu é Carla Pérez? Os professores eram escrotos, assim, né? Não tinha esse negócio de lúdico, pandeirinho, não tinha isso não. Tinha era tal só da varinha. na moderna. Tinha tal da varinha, né? Que batia na perna com a varinha. Eu só levava na bunda. Eu tinha pavor. Porque eu ficava assim com a bunda empinada, né? Não pode, tem que ajoelhar a bunda. Eu tinha pavor dessa varinha. Deus me livre. Então é isso, né? Isso, vamos lá. Agora, Ana, a gente tem um momento que a gente chama ping-pong da Xuxa. Acho que tu já conhece. A gente se reconhece nossos convidados com as características da onça,
né? O nome do nosso podcast é Papo de Onça, e a gente escolheu por conta disso, por conta das características que a gente se identificava. E a gente vai falar essas características e você vai falar o que vem na sua cabeça. Pode ser uma palavra, uma pessoa, uma história, tá bom? Preparada? Força! Minha mãe. Beleza. Eu acho que está no nosso interior. A maior beleza do ser humano está dentro da gente. Garra. Imprescindível para você estar hoje em dia, para você viver. Hoje em dia você precisa de garra. É isso. Ana, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. A Ana topou assim na mesma hora, né? Veio aqui debaixo de chuva. Chegou. Muito obrigada. Você realmente é referência, né, na nossa cidade. E você é uma simpatia. Parabéns, né, pelo trabalho. Nosso papo foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer, um papo maravilhoso. Pessoas lindas, simpáticas também. Que o podcast tenha muito sucesso, que vocês tragam essa conversa, né, que é tão bom da gente ver essa variedade de pessoas que vocês estão trazendo. Assistam, né, indiquem para os seus amigos. Se inscrevam no canal, porque realmente a gente precisa, às vezes, de ver várias pessoas trazendo esses assuntos maravilhosos que vocês têm trazido. Muito obrigada pelo convite. É verdade. Gente, se vocês pararem para pensar, quando a gente ia ter oportunidade, né? Nós teríamos oportunidade de conhecer a história da Ana, conhecer a pessoa dela, né? Saber que a Ana existe, que é referência na cidade, é uma coisa diferente da gente estar podendo te conhecer, poder saber da tua história por ti, né? E escutar a história da pessoa pela pessoa, e não do que dizem dela, né? Isso, exatamente. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, pode ir lá no Instagram da Jaiane Aguilar. Tchau. Se inscreve no canal.